2017. Gravando. Boa tarde, conselheiras e conselheiros, sendo que a quórum. Iniciamos então a reunião ordinária com o SEAV nesse dia de 26/4 do ano Nosso Senhor 2017, iniciando com a aprovação da ata da reunião anterior. Eu preciso atender. 5 minutos. Boa tarde, professor. Poderia estar mais bem, como diz o outro. É o seguinte, deixa eu explicar. Nós temos... Quem é que entende aqui para projetar na passar do computador para a tela? Estava projetando agora, desapareceu. FN, F7. FN? F7. Vai aparecer um negocinho duplicar? Não, Entendi. também não. Apareceu verificar a ortografia. Depende do computador. Às vezes está direto no F. Um F aqui. Que tem um desenho. Ixi, deu um desenho. Esse aqui? Eu já apertei também. Tem a tela aqui. Então o meu vai do ladinho lá, que daí ele não aparece. Esse aqui. Põe esse aqui. Ai, ótimo. Não vai. Esse aqui que eu usava. Já tentei. Mas aqui tem. Estranho, porque estava projetando, mas tudo não chegava. Vídeo? Vídeo mesmo, Olhar essas coisas. Não tem nenhum. O meu parece uma coisinha diferente. Qual? Ah, vamos tentando? Esse aqui? Não. Esse aqui? Geralmente aparece um livro no cantinho na área de trabalho, quando ele está ligado. Configuração apertada para isso? Ele próprio aparelho. Já está com Porque, não, porque quando eu liguei estava tudo funcionando, estava projetando. Daí ele entrou em stand-by aqui o computador, daí não projetou mais.
chegou parecendo exatamente. Sim. Tu não consegue vir com o mouse pra cá, pra fora? Pra cá não. Porque o meu, quando vem pra fora, ele aparece um Aparece negocinho aqui. aqui. Ah, aparece aqui, ó. Isso. Opa! Configurações tem. Ah, deixa eu te botar. Compartilhar. Não. O meu também, a HP não aconteceu isso. Ah, daí ela ficou mal e tu ficou mal. Ela ficou mal. O meu é pessoal, né? Mas eu disse, gente, vamos acabar. Ah, projetar. Vamos ver então. Sim. Ai, bem pessoal. Vamos ver duplicado então. Cada um tem uma design. Ah, Onde foi o dispositivo? Projetar. Estender, não. Vamos ver. A gente fica olhando pra lá. Ele deve ser um bocadinho, vai. Eu acho que é aqui. Isso aqui tá estragado? Se ele apagar assim. Ó, prima. Pelo menos desligar ele desligou. Tá. Ele sabe se dá um inicial. Vou tentar ligar de novo. Vou tentar. É. Mas é ali. Aham, obrigado. Não, porque antes de vocês chegarem tava É, projetando. então. Deve ser algum mau contato. Alguma coisa. Tá, não vai. Cadê a luz? Tá piscando a lâmpada. Ele tá fixa, né? Não, ele devia estar uma luz fixa, ele tá uma luz Aperta de novo, piscante. gente. Só esteja algum problema na lâmpada. Engraçado, ela tá. Ah, agora tá aparecendo ó, uma luz aqui. Antes nem apareceu luz nenhuma. Vamos ver se vai. Peraí. Ah, eu não sei. Aí a diretora Porque antes eu desliguei. Se desligar, estava estressado que só faz um mês depois. Eu vou clicar aqui de novo em duplicar. Não foi, né? Ô Renan, Oi. tenta só reiniciar o Datashow. Às vezes ele. Foi. Pois é, a gente fez isso. Sim. Às vezes ele já só vai reiniciar. Ou desconecta e conecta de volta. Ali atrás. É tipo ele chegou a projetar? Tava projetando antes de vocês chegarem. O computador tu reiniciou? Mas precisa Reiniciei. projetar, Renan? Não, mas seria para organizar melhor a reunião, né? Não tem impresso a sua mouse. O cabo que tá aqui, não é esse que tá aqui ligado lá. Esse é a energia. Mas Bom, ele se não tá deixa, ligado seria- aí, ele tá ligado. É, porque ele quer desligar, ó. Desliga de novo? Agora desligou. Eu acho que ele estava conectado aqui. É que o da energia tá ligado aqui e o projetor tá ligado aqui. Liga de novo, ele vai salvando. Não, agora desligou. Agora ele tá desligado. É, ele nem chegou a ligar, mas eu apertei de novo. Agora parece que apareceu a verde, mas piscando. Ligou? Começou a fazer um cantinho. Mas a lâmpada nada. Né? A lâmpada não tá. O aparelho ligou, mas a lâmpada não. Eu acho que é aqui mesmo, né? Ah, mas o deixa, aparelho, então, ou a ali. lâmpada esteja com algum problema. Aqui tem aquele de buscar, aqui. Ó, ali ele... Computador.
Ativado. Computador ativado. Ah, então deixa, né? Pessoal, desculpas aí pela demora. Reiniciamos então. Paramos na parte de votação da ata da última reunião. Isso. Então, não havendo quem queira discutir, aqueles que concordam com a ata, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade, maioria, porque temos um novo conselheiro que não participou da última. Ele não vota. Ok, Então, por maioria. por maioria. E aí, então entramos na sessão de expediente. Temos aqui em primeiro lugar, gostaria de destacar a posse do novo membro discente do CONSEAV, o Felipe Gonçalves, membro do corpo docente de engenharia sanitária, que tem como suplente o acadêmico Valmir Bertelli, de sistemas de informação. Então, Felipe, você está sendo empossado hoje como conselheiro, seja bem-vindo. Obrigado. E abrimos para outros itens de expediente, inversões de pauta, eventualmente houverem, retiradas de pauta. E não havendo, partimos então para a ordem do dia. Processo número 4274/2017. Interessado Fernando Schaeffer, assunto homologação da classificação, resultado final do processo de seleção para a concessão do auxílio PRODIP referente ao período de 1º/5/2017 a 30/6/2017, edital número 001/2017, relator conselheiro Paulo Edson de Lima. Boa tarde a todos os conselheiros. Boa tarde. O processo é o 4274/2017, origem e direção de pesquisa e pós-graduação SEAD, interessado Fernando Schaeffer. Assunto: homologação da classificação, resultado final do processo de seleção para a concessão do auxílio PRODIP, referente aos períodos 1/5 a 3/6/2017. História: na data de 19 de 4 de 2017, o presente processo é juntado ao processo 20.105/2016, edital 01/2017 PRODIP. Em abril de 2017, foi designado o relator. Análise: para este período houve 5 inscrições, sendo elas professor Marino, professora Valquírio, professora Lara, professor Marcelo e professora Maria Pilar. Sendo que a inscrição do professor Marino foi retirada devido à não aprovação de artigo. Caso parecido ocorreu com o processo encaminhado pela professora Valquírio. Passo a relatar trecho da ata da comissão de pesquisa que diz: ela montou um processo contendo o envio de 2 artigos ao Congresso Anticoach. No entanto, teve aprovado um artigo que não constava no processo. Solicitou juntar ao processo a documentação do referido artigo. No entanto, foi recebida e encaminhada à direção de pesquisa em 7 de 4 de 2017, 2 dias depois do prazo estabelecido no edital. Devido a estar fora do prazo, foi indeferido o pedido da professora. Inicialmente, a comissão de pesquisa entendeu que a divulgação do resultado da classificação final deveria ser divulgada sem a pontuação alcançada pela professora Valquírio. No entanto, a comissão de pesquisa percebeu o equívoco, pois a comprovação pelo professor do termo de aceite do artigo poderá ocorrer posteriormente ao período de inscrição no edital, ou seja, antes da emissão das passagens, e para tanto ela deveria estar classificada juntamente com os demais. Portanto, a classificação ficou assim: em primeiro lugar Lara, segundo Valquírio, terceiro Marcelo e quarto Maria Pilar. Meu voto: após a análise do processo, sou de parecer favorável à homologação da classificação do resultado final do processo de seleção para a concessão do auxílio PRODIP referente ao período 1/5 a 30/6/2017. Abrimos então para manifestações. Professora Valquírio. Alguém mais? Ok. Eu só gostaria de explicar aos membros do conselho. Na verdade, o processo do PRODIP, eu encaminhei a documentação com 2 artigos, só eu tinha submetido 3.
porque houve um erro de interpretação meu, que só poderia submeter ao PRODIP se eu tivesse artigo aprovado junto com acadêmicos, para ganhar aqueles 20 pontos. Então, fui eu que li errado o edital. Na verdade, na correria, eu não li direito o edital e poderia ser submetido a artigos que não tivessem acadêmicos também. Aí, depois que eu percebi isso, eu pedi que fosse inserido junto com os demais, né, que não iria ter prejuízo do restante da documentação. A comissão de ensino, então, verificou que estava fora do prazo para encaminhar junto, né, teria que ser tudo encaminhado na primeira parte, por isso que eles negaram a juntada de documentos que eu solicitei. A comissão de pesquisa, isso. E, então, com relação a isso, eu já quero que conste em ata que eu não vou mais no Congresso, já pode retirar dali, né, porque eu só tive aprovado justamente esse que, por um erro de interpretação meu, eu não coloquei no início. Então, para não ficarem reservando valor também, né? No Congresso. E também queria colocar uma questão que, para os próximos PRODIPs, porque aquele erro de pontuação, que no ano passado a gente já teve uma discussão quanto a isso no SAP, né? Que ele não estava juntando a documentação toda. Enquanto esse processo estava tramitando, e eu não sei quanto consta ali, Paulo, se consta eu com 47 pontos ou com 100 e poucos pontos, eu não tive acesso ao processo depois. Consta ao final com 61,3. Então, o professor Fernando encaminhou novamente, né, a solicitação lá para a comissão do pessoal que cuida do SAP, por conta eles não estarem trazendo os artigos que estavam publicados nos últimos anos, ele não constava ali, apesar de ter sido importado o currículo Lattes. E a professora respondeu o e-mail semana passada, se eu não me engano, dizendo que estava, então, regularizando não só o meu, como de vários outros professores que estavam errados. Realmente o SAP não estava importando algumas comissões e os artigos. Então, essa pontuação ali, até para vocês perceberem dos próximos, né, a gente tem que fazer o pedido, às vezes tem algum errinho com relação a isso. O meu ficou 60 e poucos na avaliação, quando eles avaliaram estava 60 e poucos no site, e depois que eles regularizaram lá no pessoal que coordena o SAP, foi para 100 e não sei quanto, 120, acho que é, quase o dobro ou um pouquinho mais. Então, só para vocês verificarem quando alguém mais for pedir o PRODIP. Perfeito. Procedemos então à votação? K. Aqueles que concordam então com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. K. Seguindo para a ordem do dia, processo 4261-2017. Interessado Diego Rafael Stupp. Assunto: homologação do resultado final da eleição de representantes discentes e técnicos universitários para o colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis. Edital 03-2017, relator também conselheiro Paulo Edson de Lima. Então, processo 4261-2017, origem CEAV, interessado Diego Rafael Stupp. Assunto: homologação do resultado final da eleição de representantes discentes e técnicos universitários para o colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis. História. No dia 10 de 3 de 2017, foi constituída a comissão eleitoral para proceder à eleição de representantes discentes e técnicos universitários para o Colégio Pleno do Departamento de Ciências Contábeis, conforme portaria interna da Direção-Geral do CEAV 015-2017. Em 12 de abril de 2017, sou designado relator. A eleição cumpriu todos os trâmites previstos no edital de convocação, sendo eleitos para a vaga de representante técnico Thiago Ventura, titular, e Paulo Edemar Bart, suplente, e para a vaga de representante discente, Camila Adams, titular, e Júlis Pene, suplente. Informo ainda que ambas as vagas tiveram inscrição de chapa única. Meu voto. Sou de parecer favorável à homologação do resultado final da eleição de representantes discentes e técnicos universitários para o colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis. Obrigado, senhor relator. Abrimos para manifestações. E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Processo 4259-2017, item 3 da ordem do dia, aparentemente prejudicado por ausência do relator. Da mesma forma, o item 4 da ordem do dia, processo 3641,
Então, passamos ao item 5 da ordem do dia. Processo número 18.502/2015. O interessado professor Sérgio Marian, assunto homologação do relatório final de projeto de extensão. Relator conselheiro Jason Ademir Silvignani. Boa tarde a todos e a todas. Projeto de extensão do professor, programa de extensão, extensão e gestão de entidades do terceiro setor. Eu não vi nenhum óbice que não possa ser homologado. Trato também de dizer que contribui muito com o CEAV e com o curso de Ciências Contábeis. Né? E quero também fazer um adendo, que quero constar em ata, que como ano passado foi um ano atípico por causa dos recursos, né? Muitos dos projetos de extensão não usaram a sua totalidade de recursos. A gente já discutiu isso na comissão de extensão, e como cada professor não tem acesso ao recurso, então muitos ganharam 5, 6, 7, 8 mil, só que não usaram. Né? Então, esse recurso, as notas que tem em cada projeto é o que foi utilizado. Se não cumpriu com o valor é porque não, ou por motivo de licitação que deu em branco, esse tipo de situação. Com o regimento, o que se faz? Pode ou deve? Ok. Abrimos para manifestações. Se não houver quem queira discutir, abrimos para a votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 6 da ordem do dia. Processo 11.650/2016. Interessado Marino Luiz Ayer Kaufer. Assunto homologação do relatório final de projeto de extensão. Relator também conselheiro Jason Ademir Silvignani. Análise do relatório final do projeto de extensão de riscos e desastres para a sustentabilidade e tal, qualquer tempo. Também não vejo um óbice para não homologar o projeto de extensão. Estou favorável à homologação. Abrimos para manifestações. Se não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 7 da ordem do dia, processo 18.496/2015, interessado Oswaldo André Furlanetto Rodrigues, assunto homologação também no relatório do projeto de extensão, relatora conselheira Priscila. Boa tarde a todos. A proposta contempla 3 ações: treinamento e práticas badminton em competências estaduais, aplicação de testes físicos no esporte e participação do Ibirama Badminton nos esportes. Sendo inicialmente o coordenador, né, o professor Oswaldo André, e depois sendo a responsabilidade assumida pelo professor Marcelo de Souza. É importante ressaltar que o projeto ele atendeu 454 pessoas nessa proposta, né? E com o professor ele apresentou aqui uma dificuldade importante, que ele não conseguiu gastar, né, com os R$5.000 disponíveis devido aos processos de licitação. Então ele colocou que teve uma dificuldade para fazer essa aquisição desses materiais. Mas relacionado a toda a documentação e prestação de contas do relatório final, eu não vi nada que pudesse, né, negar então, essa homologação do relatório final. Então, meu parecer é favorável. Eu só acho que essas informações elas são importantes, porque o projeto ele atendeu um número satisfatório de pessoas, né, e que é esse detalhe relacionado a conseguir ter o uso dessa verba, eu acho que é importante que isso conste em ata. Perfeito. Obrigado, conselheira. Abrimos então para manifestações. Temos inscrição, conselheiro Paulo. Por favor. Só para esclarecer essa questão desse recurso que ele teve dificuldade para comprar, foi porque assim, qualquer projeto, qualquer demanda que a gente demanda para o professor ou para o departamento, né, levantar os quantitativos, né? E o problema ocorreu aí que quando a Marcela me passou na época, ela encaminhou para o Oswaldo André e ele acabou perdendo o prazo de incluir demanda, que era uma licitação lá do Cefit. Então,
a política na UDESC, assim, o centro faz a licitação e ele dá até prazo, até tal dia, para os outros centros encaminharem as demandas. Não encaminhou até tal dia, a licitação, para não atrasar e não prejudicar os outros centros, ela é fechada sem a demanda daquele centro que deixou de demandar. Claro que é feita uma ligação, ó, hoje é o último dia, vocês precisam mandar até tal hora, né? E como ele não mandou, então a licitação ocorreu sem o quantitativo que ele tinha previsto para o SEAB. Aí quando ele correu atrás depois, a Marcelo, assim, como toda a licitação já fechou e não dá para incluir mais itens. Aí a gente até tentou depois conseguir o quantitativo do Cefid, mas ele não tinha previsto esse número e a gente também não poderia aditivar também, porque era muito pouco, daí foi onde acabou ficando prejudicado. Perfeito. Só para esclarecer. E não havendo mais quem queira discutir, então procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 8 da ordem do dia, processo 20.270/2015. Interessado Paulo Moser. Assunto homologação também do relatório final de projeto de extensão. Relatora Priscila. Bom, interessado o professor Paulo Moser, coordenador também da proposta, né? Então são 3 projetos: aprendizado de lógica computacional de forma lúdica para jovens, aprendizado de programação de forma divertida e aplicada e o uso da robótica de forma prática lúdica, né? O professor Paulo Moser, ele apresentou todas as informações necessárias, todas as notas fiscais de aquisição, e ele também colocou como dificuldade pelo custo elevado, né, dos equipamentos, principalmente vinculados ao Lego, se não me engano, acho que esse é o termo, né? Ele teria que ter uma verba um pouquinho maior para conseguir atingir 100% dos objetivos, mas ele conseguiu atingir todos os objetivos elencados aqui de acordo com o cronograma e a proposta inicial do projeto. Então, verificando toda a documentação apresentada, eu não encontrei nenhum item de inconsistência, né? Meu voto é favorável, então, à homologação do relatório final. Obrigado, senhora relatora. Abrimos para manifestações. Se não havendo quem queira discutir, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 9 da ordem do dia, processo 2870/2016. Interessado Jair Ademir Seveniani. Assunto homologação de relatório final do projeto de extensão. Relatora conselheira Valquíria Vieira Fabre. Eu vou relatar os 2 processos que eu fiz um parecer só, o 2870 e o da sequência, o 12653. Porque os 2 tratam do curso de inglês, um é o primeiro semestre e o outro é o segundo semestre. Então eu já fiz um relato só. Eles descrevem todas as atividades que foram realizadas, então nesses períodos, atingiu todos os objetivos propostos. Manifestou inclusive no relatório final que existe uma demanda reprimida e que poderia ser atendida caso houvessem acadêmicos voluntários, né, ou externos também voluntários para o projeto. Poderia ser ampliado, então. Esse projeto ele é relevante e pertinente não só aos interesses do SEAV, mas da UDESC como um todo, e a documentação é necessária e suficiente para aprovação. Meu parecer, recomendo pela aprovação dos projetos e considero ainda que ele deveria ser incentivado para replicar e ampliar este projeto, visto que se trata de um exemplo de atividade de extensão que proporciona realmente integração entre ensino e pesquisa, trazendo benefícios para o SEAB e para o UDESC. Obrigado, relatora. Abrimos para manifestações. E não havendo, procedemos à votação. Desculpa. Vou fazer um adendo quanto ao curso de línguas. Esse foi do ano passado, esse ano a gente está com inglês. Com o alemão, que a professora Helene está coordenando também, parceria com a professora Marlene, e talvez a gente vai ter de espanhol, a professora Pilar está se manifestando para ter. Então, assim, é uma demanda bem grande. E no curso desse ano, gente, foi mais de 200 inscritos. Só que tem um problema, né? As pessoas se inscrevem e aí quando a gente seleciona, elas vêm no primeiro encontro e depois elas começam a não vir. E aí a gente fez esse ano assim, vinham, e aí nós trabalhamos na extensão ligando para o pessoal, ó, não veio na segunda aula, chama outro. Então, assim, durante 3 semanas foi uma chamada em cima de outra para o pessoal vir, né? Então, estamos fazendo nossa parte como universidade, né? Mas muita gente quer muito fazer, até a gente está pensando, sei lá, talvez para o ano que vem, fazer por via entrevista, não sei, vai ser um trabalhão, mas é complicado, se tem 200 pessoas querendo fazer,
E aí a gente seleciona e tem que chegar no 70, assim, sabe, chamar. E depois não dá para chamar mais, porque a aula está em um mês de aula, as pessoas não conseguem mais acompanhar, né? Se é básico, por exemplo, só para deixar explícito. Perfeito. Procedemos então à votação em separado. Primeiro do item 9 da ordem do dia, que é o processo 2870/2016, que é a homologação do relatório final do projeto de extensão de interesse de Jaisso Ademir Sevenhani. Aqueles que concordam com o voto da relatora manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. E agora votamos então o processo 12653/2016, interessado também Jaisso Ademir Sevenhani. Também homologação do relatório de extensão. Aqueles que concordam com o voto da relatora manifestem-se. Temos aprovação também por unanimidade. Item 11 da ordem do dia, processo 12657/2016, interessado Jaisso Ademir Sevenhani. Homologação do relatório final de projeto de extensão, relatora conselheira Helene. É com a senhora. Boa tarde Relatora. a todos, então. Boa tarde. Bem, recebi o programa, aliás, faça parte UDESC, certo? Consta o projeto propriamente dito, as devidas atas ali de aprovação e o relatório. E, novamente, alguns outros relatos do Departamento de Engenharia do Software, né? E também do Conselho, certo? Comissão de Extensão. Bom, quanto ao histórico, recebi o processo em 17 de abril de 2017. Foram submetidos documentos, conforme já citei. O processo é coordenado pelo professor Jaisso Ademir Sevenhani e tem a participação do técnico Lucas Kister Moraes. A proposta visava gerar um documentário sobre a trajetória de evolução das obras envolvidas para a construção do novo prédio da UDESC no campus Ibirama. Além disso, incluía apresentações artísticas para a comunidade. O programa atingiu em parte seus objetivos. Na execução, substituiu-se o documentário por registros fotográficos, pois a empresa responsável pela obra já está realizando a produção audiovisual semelhante e o levantamento fotográfico segue sendo realizado em paralelo à construção da obra. As atividades não geraram despesa para a universidade. Meu voto é favorável à aprovação do relatório. Agradecer novamente ao professor Jaisso pela iniciativa, né, de valorizar o campus da universidade aqui em Ibirama. Muito obrigado, senhora relatora. Abrimos para manifestações. Não havendo, então, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 12 da ordem do dia, processo 18863/2015, interessado Jaisso Ademir Sevenhani. Assunto: homologação do relatório final do projeto de extensão. Relatora conselheira Marinês Lúcia Boff. Boa tarde a todos. Esse processo, ele trata de um relatório final do projeto de extensão Conexão UDESC, oriundo do edital PAEX 07/2015, que compreendeu 3 projetos. O projeto de AD, o projeto CEMESO, que é a Semana Acadêmica de Software, e o projeto Incubadora, que é a ADEB. O processo aqui ele apresenta toda a discriminação das atividades, contemplou os objetivos. O valor previsto era R$8.000, também não foi recebido tudo. Dos R$8.000, só conseguiram gastar 5.263, né? Ou seja, 65% do valor. O restante não foi liberado, né? O valor. Teve licitação, só ganharam licitação, só que não entregaram. Não entregaram, né? Então sobrou 2.737 do valor, mesmo caso dos outros projetos de extensão. Eu baixei em diligência esse projeto porque processo porque não tinha a ata de aprovação do colegiado pleno de ESO e não tinha a ata de aprovação da comissão de extensão. E aí voltou em tempo para relatar aqui. Então foi apresentada a ata, está aqui a aprovação e está a ata da comissão de extensão. Então, diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do relatório final do projeto de conexão UDESC. Obrigado, senhora relatora. Sim.
Passamos então às manifestações. E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Próximo item da Eu ordem. esqueci de retirar de pauta antes, porque eu baixei diligência para chefe do departamento de sanitário e não retornou o processo. Daí não consegui relatar. Tem que retirar de pauta e vai ficar para a próxima reunião. Tá certo. Então, item 3 da ordem do dia foi diligenciado pela relatora. Item 14 da ordem do dia. Processo número 18.000/2015, interessada Helene Jung Gisler, assunto homologação e relatório final de projeto de extensão, relator, conselheiro Paulo Roberto Fará. Boa tarde a todos. Presente processo 18.000/2015, departamento de origem é o Departamento de Engenharia Sanitária, interessada a professora Helene Jung Gisler. Não sei se está certo, acho que não. Pronuncie o seu sobrenome aqui para Geisler. Possamos finalmente. Não vou mais errar. Não foi pegar no papel também, não sabia, tá? Geisler. Desculpe pelo visto. O presente processo trata de um projeto de extensão denominado Paisagem Cultural do Alto Vale. Foi coordenado pela professora Helene, cujo objetivo foi realizar um levantamento do patrimônio natural de Ibirama e entorno. O projeto abrange 3 ações denominadas sanear, área e cadastro. O projeto trata de um tema de importante relevância para a região, onde foi aplicável e atingiu os objetivos de contribuir para resgatar, valorizar e reconhecer o patrimônio natural e cultural do Alto Vale. Contudo, foram identificadas 2 inconsistências no projeto, sugerindo sua correção. Primeiramente, a página 3 do relatório final, o projeto indica que foram atendidas 402 pessoas, mas na escala de 0 a 100, enquanto a ação atingiu o público que pretendia, está indicado o valor 0. De acordo com a análise, o valor correto seria 100. Além disso, na página 9, o projeto indica que não houve capacitação de recursos humanos. Porém, na página 18, foram realizadas ações de educação ambiental para crianças em escolas públicas, com palestras, temas voltados para a destinação correta dos resíduos, a importância da reciclagem e da preservação do meio ambiente. Sendo assim, sugiro que o relatório seja alterado e indique que houve capacitação de recursos humanos. Ressalto que os resultados do impacto científico e social apresentados foram de extrema relevância e estão muito bem alinhados com a extensão da UDESC. Dentre os resultados destacam-se um artigo elaborado e publicado no 10º Simpósio Internacional de Engenharia Sanitária e Ambiental, CIBESA 2016, em Roma, e outro no 4º Colóquio Ibero-Americano de Paisagem Cultural em Belo Horizonte. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do projeto de extensão inscrito no edital PAEX 7/2015. Obrigado, senhor relator. Abrimos para manifestações da plenária. Professora Marinês, por favor. É só uma questão. Pelo relato eu entendi que tem coisa para arrumar. Pelo que eu entendi, foram 2 erros de digitação ali, né? Tá. Eu não sabia bem como é que devia proceder, na verdade. Eu acho que nesse caso eu deveria talvez baixar em diligência. O que é diligência? Pedir pro responsável arrumar esses detalhezinhos e aí te devolver em tempo para chegar na reunião, que é o mesmo caso que o meu, né? Uhum. Eu acho que, porque daí aprovando a homologação, morre aqui, não tem mais que voltar atrás, ficar arrumando, depois que passou aqui, né? Então, se é para arrumar alguma coisa, tem que ser antes do conselho. Uhum. E depois eu vou dar para o conselho de novo. Então, só para os próximos... Eu não sabia bem o processo, eu perguntei para algumas pessoas e falaram que poderia ser assim. Tem 2 inscrições ainda. Por favor, só um instantinho. Professor Jaisso, por favor. A captação de recursos não seria para os professores, então assim o sistema está errado, não é? E a nossa plataforma lá, ela é... Capacitação. Capacitação seria se fosse usar... só interno? Tipo capacitação dos professores, não pode usar dinheiro do PAEX para fazer curso para ti. Então não foi usado, então na verdade essa capacitação para as crianças não é capacitação de recurso humano. Ok, mas restaria ainda um outro item. O percentual atingido, né? Está 0 lá no relatório final. E na verdade ela ultrapassou aí até a quantidade prevista, né? No relatório o valor que ela atingiu? Sim, 406 pessoas, se não me engano.
eu coloquei 402 pessoas. Então esse software que nós temos lá é um Frankenstein, então assim, tem coisa que não... Porque alguém tem que habilitar que a gente edite, eu não posso editar, mesmo após o professor fazer contato comigo. Tem coisa que não habilita mais. E já era um tipo, daí entrou o Napoleão e mudou, então o que a gente está contando que está na descrição. Então o que existe é um problema de usabilidade da plataforma. Isso. Campos que deveriam permitir edição e que em algum momento não se permite mais. Porque antes era, tipo assim, era um SIGProject que tinha 70 campos. E aí o que fizeram? Mataram 25. Só que esses 25 campos a menos ficou mais fácil de jogar as coisas lá dentro. Só que ele viabilizou algumas coisas que puxavam o valor do lado do outro, sabe? E aí tem coisa que não... E assim, e está assim. Então resumindo, se esse processo fosse devolvido à interessada, ela não teria como editar esse valor de quantidade de... Não ia mudar porque a gente tem no outro relatório ali onde consta, ela falou manualmente o que ela atingiu, o que ela fez, então para nós não podemos contar a plataforma. A plataforma não tem um valor para a universidade, nem é nossa aquela plataforma, assim, a gente usa emprestada essa plataforma. Tanto que o professor Jason mesmo, a Fanny, a Poliana, a Bernadette aconselharam que colocasse descritiva a informação por escrito por esses problemas que acontecem, né, nos campos ali. Então, dado esse contexto, isso seria algo meio que corriqueiro, possível de acontecer com certa frequência até. Talvez em mais tenha isso, mas por isso tem a descrição anual da... Certo. Agora vem a questão quanto ao formato do procedimento agora, né? E daí eu queria até reforçar, então, quanto tempo você se dedicou para fazer essa análise? Uma hora? Acho que foi. Então, se é um problema de sistema e que é sabido disso, então, quando o relator ele recebe, digamos, né, me coloca no teu lugar, eu ia ficar, uma hora do meu trabalho para alguém chegar e me dizer, não, é o sistema? Puxa, né? Então, ele fez uma análise do processo, identificou que tem essas deficiências, que não é deficiência, mas é um problema de processo, então a gente tem que rever as coisas. Então, entregou o processo para qualquer um para relatar um processo de extensão e tem problema no sistema, já tem que avisar, olha, tu não se atenha ao impresso, se atenha ao relato que a professora ou o professor fez, que é um relato ali, é isso aqui, esquece o que está para trás, né? Então, eu acho que para a gente maximizar o tempo, senão a gente... já me aconteceu isso e eu lembro que eu fiquei bem chateada também, imagino que... Então, por isso que eu estou até comentando aqui, então a gente tem que... Estabelecer um procedimento, então. Isso, porque senão o Paulo não sabia, né? Não sabia, por isso que ele apontou. Se ele soubesse, ele não, tá ok, tá beleza. Bom, eu também não sabia, senão eu teria até alertado. Pois é. Né? Essas coisas. Porque eu até pensei Então, que a gente conseguiria editar, e a gente conseguiu descobrir que não. Então, apesar, por certo, o voto continua concordante com a homologação, mas nós temos um relato, então, que ele se invalida agora? Por favor. Eu acredito que, na verdade, é porque acho que foi o teu primeiro processo desse tipo. De relatório final, sim. Porque eu também relatei os dois processos do professor Jason e a gente já sabe que isso ocorre na plataforma. Tanto que no processo dele, que é um edital a qualquer tempo, não tem recurso nenhum, consta lá como 4.800 de receita e 4.800 de despesa. Aí, até para orientar outros, de repente, que vão relatar processo de extensão, quando tem alguns problemas, assim, naquele formulário padrão que vem do sistema, dá uma ligadinha lá na extensão. Eu liguei para eles e a Poliana me informou que realmente a plataforma acaba jogando o valor dentro dos processos a qualquer tempo, que são sem valores e fazendo algumas bagunças lá. Então eu nem considerei isso para avaliação. Fica como dica para os próximos. Perfeito. Na verdade, eu fui lá na extensão, falei com a Poliana, o Gerson não estava lá, na verdade, eu estava em aula. E aí ela me recomendou falar com a professora Helene. Eu falei com a professora, né? Ela falou, foi um erro de digitação e tal, né? Na verdade, é da plataforma, né? Ela acho que nem conseguia mudar pelo jeito. E aí, assim, conversando com essas duas pessoas, eu perguntei também para o Geraldo se poderia ser nesse formato, e aí acabou que... Só que o primeiro relato que eu faço de relatório final, então eu não sabia como é que procedia nesse caso. Acho que somos capazes de lhe perdoar.
Eu sugiro o seguinte, fazemos a votação, né? Fazemos a votação e o relator poderia então redigir novamente o relato, eliminando esses 2 apontamentos de erro. E talvez, Jason, fosse conveniente mandar aos docentes um e-mail explicativo, resumido, dizendo assim, na hora... Isso foi do ano passado, né? Daí agora vamos ver o que... para deixar todo mundo ciente das limitações, esperar, Porque na verdade a gente só foi ver quando começou a emitir os... E nem todos aparecem, sabe? Sorteio. Aí por isso que... Mas na resolução de extensão a gente falou que acaba tendo. Então é a inconsistência do sistema ainda. Eles não vão, tipo assim, tentaram facilitar e piorou. E daí tirar, sabe? A usabilidade ficou... Tem coisa que aparece lá que da onde veio. Isso às vezes em sistemas informatizados acontece. Inclusive eu tinha sugerido a eles a fazer no Excel. Era muito mais prático, né? Só que daí eles têm que usar essa plataforma porque a ProEx tem um controle de alguma coisa por lá, mas isso não é um software nosso. É um software de uma outra universidade que eles não dão manutenção no software. Todo ano dá problema, então é punk. É todo ano, né? Todo ano. Porque é um software de uma outra universidade, então assim, eles abriram, eles deram login para o Desk usar. E eles não dão manutenção, assim, eles abandonaram, e nem eles mais usam. Até a ideia. É que a gente tem que começar a tirar do centro esses problemas. Se acontece aqui, a gente resolve aqui e não passa para frente. Então, com essa ata ou com outra, tem que pegar e levar, chega lá na ProEx, tá acontecendo isso aí, resolve. Amanhã a gente vai ter reunião, vou de novo comentar, mas aquela coisa, né? Sorrecido e não tem dinheiro para extensão. Mas, desculpa, os centros são obrigados a usar esse software? Sim. Ele é o institucional para cadastrar os projetos mediante editais. Fernando, ontem, a gente tem um software só, tanto para pesquisa quanto para extensão. E daí o professor que entra aqui fica meio perdido, né? Siga, Moodle, SIGPROG, o próprio PPG. Na verdade, a solução ideal seria uma plataforma nossa. Sim. Né? Enfim. Estou registrando para constar em ata essa discussão. Daí, só colocando, ano passado, quando foram submetidos os projetos de extensão correspondentes ao ano anterior, também teve um problema semelhante, principalmente com relação aos valores que eram jogados naquela parte da plataforma e não batiam, né? Então, vários relatores vieram perguntar e, no caso, a Poliana informava que realmente não deveria ser levado em consideração, deveria fazer o somatório, digamos, de forma manual e não levar o automático, porque a plataforma não somou corretamente, não levava em consideração alguns campos. Então, é mais ou menos como a professora Valquíria falou, né? O fato é que o professor pegou pela primeira vez um processo e quem já conhece já acaba sabendo o que levar e o que relevar dessa questão da plataforma, né? da extensão. Então, procedemos agora à votação e deixamos como encaminhamentos a refazer este relato, eliminando esses apontamentos com base nesse contexto que nós discutimos aqui, e deixamos a encargo da direção de extensão fazer uma reclamação perante a Pró-Reitoria de Extensão, de modo que eles no mínimo estabilizem essa plataforma, né, eliminem essas questões de usabilidade para que a gente possa ter consistência nas análises, né? Sim, até porque daí pelo regimento do nosso conselho, daí os pareceres não podem ser, digamos, parciais, né? Eles têm que ser definitivos, então não pode ter um parecer com pendência. Não há condicionais, não? Sim, exatamente, sem uma condicional. Então, o que o professor poderia fazer é pela homologação. E daí colocar em votação. Pode até escrever no final, não precisa fazer um novo. No final, pode fazer a caneta mesmo. Um novo despacho, né? Um novo parecer. Simples assim, como sugerido pela homologação. Procedemos à votação, então. Aqueles que concordam com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 15 da ordem do dia, interessada Maria Pilar Serbent, assunto homologação do relatório final de projeto de extensão. Relator, conselheiro Paulo Roberto Fará. Se for a mesma questão do anterior... Processo 18.986/2015, interessados Eduardo Belo Rodrigues e Maria Pilar Serbent.
O presente processo trata de um programa de extensão denominado Saneamento Básico Rural. Foi coordenado pelos professores Eduardo e Maria Pilar, cujo objetivo foi implantar e monitorar os seguintes projetos para desenvolver o saneamento básico rural: abastecimento de água, tratamento de efluentes, manejo de resíduos sólidos na região do Alto Vale da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, no bairro Ribeirão das Taquaras, Ibirama, Santa Catarina. O projeto trata de um tema de importante relevância para a região, onde foi aplicado e atingiu os objetivos de seleção e avaliação de condições sanitárias das propriedades, realização de palestras para a conscientização da importância do saneamento básico, implantação e monitoramento de tecnologias sociais de tratamento de esgotos e manejo de resíduos sólidos e a divulgação para outras comunidades. Assim, o programa apresentou resultados de impacto científico, tecnológico, econômico, social e ambiental de grande relevância para a região. Diante do exposto, foi parecer favorável à aprovação do projeto de extensão escrito no edital PAEX 3 de 2014, titulado Saneamento Básico Rural. Obrigado, senhor relator. Abrimos para manifestações. Se não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o parecer do relator, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, item 16, processo 1945/2017. Interessada Helene Junglut Geisler. Assunto: proposta de projeto de extensão, edital a qualquer tempo. Relatora Caroline Susbach-Pletsch. Então, o processo 1945/2017, interessado a professora Helene, né? E trata do projeto de extensão, curso de alemão, nível inicial e nível intermediário, pelo edital a qualquer tempo. Histórico: em 6 de março o processo foi cadastrado no SGPE. Em 7 de março o processo foi aprovado ad referendo pela chefe do Departamento de Engenharia Sanitária. Em 14 de março o processo foi aprovado na Comissão de Extensão. Em 18 de abril, então, foi designada a relatora aqui no CONSEAP. Análise: trata-se de um projeto de extensão por edital 01/2017, extensão a qualquer tempo, que tem como objetivo ofertar curso de alemão nível inicial e intermediário, atendendo o público acadêmico, servidores e comunidade externa do município de Ibirama, Presidente Getúlio, Dona Ema, entre outros. E o projeto tem como coordenador, então, a professora Helene. O processo foi aprovado ad referendo pela chefe do Departamento de Engenharia Sanitária e, conforme informações repassadas por essa chefia, ainda não foi realizada a reunião no respectivo departamento. Dessa forma, sugere-se, após a realização da reunião, juntar no processo a ata da aprovação. Quanto ao voto, diante do exposto, sou de parecer favorável ao projeto de extensão curso de alemão. Abrimos para manifestações. Temos Marinês. Marinês. Professora Carol, quando é que foi aberto na SGPE o processo? 6 de março. E quando é que foi aprovado pela chefia do departamento AD referendo? 7 de março. 7 de março. Hoje estamos 27 de abril. Não houve mais nenhuma reunião da colegiado do departamento de ESO? A reunião foi dia 5 de março e as duas reuniões que sucederam, os itens de pauta eram itens extraordinários. Então, a reunião do departamento está prevista de abril agora para a última semana. 30 de abril? 30 de abril. Ótimo, obrigada. Procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator. Temos aprovação por unanimidade. Item 17 da ordem do dia. Interessado Joyce Ademir Seveniani. Assunto: proposta de projeto de extensão edital a qualquer tempo. Relatora, conselheira Caroline. Então, o projeto de extensão servir, edital 01/2017, extensão a qualquer tempo. Em 2 de março, o processo foi cadastrado no SGPE. Em 24 de março, após aprovado por ad referendo pelo chefe do Departamento de Engenharia de Software, o processo foi aprovado no respectivo departamento. Em 14 de 3, o processo foi aprovado na Comissão de Extensão. E dia 18 de 4, então, fui designada relatora. Então, trata-se de um projeto de extensão pela edital a qualquer tempo, que tem como objetivos apoiar a implantação do grupo escoteiro Guardiões das Águas, emprestando-lhe um local para ser usado como sede provisória,
estimular a troca de saberes entre a universidade e o grupo de escoteiros, por meio da prática do escotismo e promover o contato dos alunos com o voluntariado permanente por meio da prática do escotismo. O público-alvo são crianças e jovens de 6,5 anos a 21 anos e adultos após os 21 anos poderão atuar como voluntários. Coordenador professor Jais. Então, diante do exposto, sob parecer favorável ao projeto de extensão CV. Obrigado, relator. Abrimos para manifestações. Bom, eu me inscrevo dessa vez. Eu só quero comentar o seguinte. Esse item específico aqui, né, que foi uma forma que nós encontramos para admitir, digamos assim, de imediato o ingresso desse projeto grupos de escoteiros dentro do centro. Todo o trâmite, digamos assim, legal, burocrático para concessão da casa em Chaimel como um quartel-general do grupo escoteiro está prosseguindo. Surgiu como uma boa proposta porque todos conhecem a nossa casa em Chaimel, antiga lá nos fundos. Ela já foi objeto de, inclusive, polêmicas a nível municipal, e ela sempre representou um problema para nós. Por quê? Porque por conta da falta de recursos, poderíamos, no máximo, reformar, mas uma reforma não é uma restauração. Então ela merece uma restauração, sendo um patrimônio histórico e etc. A proposta veio em boa hora, por quê? Porque o grupo escoteiro, pessoa jurídica constituída, vai solicitar à universidade que ceda aquele espaço específico da casa em Chaimel como quartel-general do grupo por um período que eu acho que ainda não foi definido, né, Paulo? Isso eu acho que é uma pendência ainda. Mas a contrapartida vai ser, no mínimo, a conservação, com o compromisso de que eles batalhem por recursos para a restauração do imóvel, né? O que abre uma janela interessante também para a professora Helene, que tem muito interesse nessas questões. Então seria uma forma de, digamos assim, eu até acho que já temos oxigênio suficiente aqui no centro, né? Mas de oxigenar ainda um pouco mais o centro com esse projeto, e de contrapartida nós, digamos assim, termos a restauração, a conservação do imóvel. Vai ter sempre alguém lá, sabe? Não vai ser mais muquifo para alguém, sei lá, fumar o seu baseado escondidinho por lá, servir de ponto de encontros românticos e etc. Então vai ser uma boa para o centro, né? É uma área distante do nosso alcance, porque nós temos uma única guarita e 2 vigilantes, né? Então ela estava com alguma frequência sendo acessada por gente estranha à nossa comunidade, fora questões bem isoladas até de depredação. Então isso tudo vem a resolver essa questão, né? E de quebra vamos ter a restauração e a presença do grupo escoteiros aqui, né? Que pode ser mais um elemento de colaboração com as nossas atividades e etc. Só para complementar, né? A gente está começando a trabalhar no contrato, né? E está recebendo os documentos do grupo de escoteiro, né? Então juntando todos os documentos, eles já estão emitindo inclusive uma ART, né? Da restauração, já não me entregaram ainda, mas eles já têm o memorial descritivo de toda a restauração que vai ser feita, né? Então a gente está juntando os documentos e eu, Renan, a gente está começando a trabalhar numa minuta de contrato para a gente poder depois estar encaminhando para os conselhos, com o CEAV, depois com o SAD, né? Está passando no jurídico da universidade e tudo mais. A gente inicialmente fez a consulta no jurídico, e o jurídico disse que a gente poderia fazer a concessão do grupo de escoteiro. Então, logicamente, dentro dessa perspectiva de que todos possam participar das decisões, vamos pedir a autorização do Conselho para que esse processo ele possa ir tramitar nos Conselhos Superiores, né? Enfim, é um bom negócio porque já tivemos problemas, inclusive, com o corte de palmitos ali nos fundos, que já rendeu uma notificação de um delegado de Polícia Federal de Itajaí ao CEAV, onde tivemos que nos explicar, etc, etc. Então, a perspectiva, digamos assim, de ter o local habitado, e sendo que o palmito Jussara ele está mais ou menos espalhado por toda aquela área, que é uma área de APP, é isso, professor Helene? Isso já nos dá uma, digamos assim, uma segurança a mais
para que nenhum clandestino daqui a pouco entre lá e comece a, enfim, né, matar a vontade de fazer uma conservinha de palmito e nos deixe com um baita problema novamente, né, porque o corte ilegal do palmito é um crime ambiental grave, né? Enfim. Podemos proceder à votação? Aqueles que concordam com o voto da relatora, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 18 da ordem do dia, processo 1959-2017, interessado Joyce Ademir Seveniani, assunto, proposta de projeto de extensão edital a qualquer tempo, relatora, conselheira Caroline. Então, trata-se do projeto de extensão, curso de inglês, edital 01 a qualquer tempo. Em 6 de março, o processo foi cadastrado na SGPE. Em 24 de março, após aprovado por ato de referendo, o chefe do Departamento de Engenharia de Software, o processo foi aprovado no respectivo departamento. Em 14 de 13, o processo foi aprovado na comissão de extensão. Em 18 de 4, foi designado relator. Então, o processo tem como objetivo ofertar curso de inglês voltado para a comunidade externa e comunidade universitária, coordenador professor Jais. Diante do exposto, sou de parecer favorável ao projeto de extensão. Obrigado, relator. Abrimos para manifestações. Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora, por favor, manifestem-se. Temos aprovação unânime. Seguindo com a ordem do dia, item 19, processo 4583-2017, interessada Marinês Lúcia Boff, assunto solicitação de progressão docente para Adilson Valdir, Carlos Alberto Bart, Jarbas Kleber Ferrari, Lara Fabiana Dallabona, Rogério Simões e Valquírio Vieira Fabre. Relator, conselheiro Tiago Venturi. Vou pular o histórico, porque ele é relevante para a análise do processo. Partindo para a análise, então, o processo trata-se da solicitação de progressão docente. O presente processo tem como interessados os professores Adilson Valdir, Carlos Alberto Bart, Jarbas Kleber Ferrari, Lara Fabiana Dallabona, Rogério Simões e Valquírio Vieira Fabre. Foi realizada a acurada análise dos procedimentos e critérios demandados pela Resolução 10 de 2009 CONCEP pela Comissão Interdepartamental, composta pelos membros Jason Ademir Seveniani e Carlos Alberto Bart e presidida pela professora Marinês Lúcia Boff. A conferência documental realizada por este relator demonstrou que todos os requerimentos encontram-se em acordo com a referida resolução. Diante do exposto, este relator é de parecer favorável à homologação dos requerimentos interpostos ao processo 4583-2017. Obrigado, senhor relator. Abrimos para manifestações. Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, manifestem-se, por favor. Temos aprovação unânime. Apenas uma informação e solicitação para que todos os presentes levem aos colegas. A gente tem matrícula com 6 números, né, os 6 primeiros números, dígito com um número do meio, quando a gente coloca, e vínculo com o número final, ou seja, a matrícula é composta por 9 números e não só por 6, como alguns requerimentos aqui estavam colocando. Aproveito para dizer que eu tive que corrigir, né? Sim. Matrícula, dígito mais um número do vínculo. Isso, todos os sistemas que a gente utiliza, eles pedem matrícula, vínculo, dígito e vínculo. Então a gente tem que digitar os 9 números e não só os 6 primeiros. Talvez o meu tenha sido um dos errados também. Peço dígito no processo. Quase que eu pensei em dizer que não parecer desfavorável. Que radicalismo. Ok. Procedemos à votação. Já foi. Então, seguindo, obrigado pela informação. Eu vou estar atento da próxima vez. Item 20 da ordem do dia, processo número 2763-2017, interessada Valquírio Vieira Fabre, assunto solicitação de viagem de estudos, relator, conselheiro Tiago. Bom, vou falar histórico também, porque ele também considero relevante para a análise do processo. O presente processo trata-se da solicitação de visita técnica a realizar, sim, o 7º USP International Conferência Culture e... 13 Congresso USP de iniciação científica. Não é um númerozinho romano. Tem um problema aqui. Em contabilidade na cidade de São Paulo.
A interessada apresenta a justificativa e qualifica a participação dos discentes no referido congresso como visita técnica e apresenta os documentos necessários à instrução do processo, estando, portanto, de acordo com a Resolução 198/2006 do Consune, que regulamenta a matéria. O diretor administrativo do SEAV demonstrou viabilidade financeira e orçamentária para que a visita técnica ocorra com a utilização de veículos próprios da UDESC, incorrendo apenas com os custos de diárias e horas extras para os motoristas e combustível para os veículos. Ressalta-se que não há possibilidade de fretamento de veículos para visita técnica. Diante do exposto, este relatório de parecer favorável à homologação da solicitação de visita técnica da professora Valquíria Pereira Fábio. Só esclarecendo que na solicitação a professora já coloca que ela entrou em contato com o setor de transportes, já há 22 vagas de transporte com transporte ônibus da reitoria reservada para que a visita técnica possa ocorrer. Obrigado, conselheiro. Abrimos para manifestações. Procedemos então à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora, do relator. É que olha só, a culpa é do secretário, tá? E como eu sou um leitor atento, isso me confundiu. Então, aqueles que concordam com o voto do relator, manifestem-se. Peço desculpas ao relator. Ok. Retornamos então aos itens 3 e 4 da ordem do dia. Conselheiro Geraldo Menegaso Varela. Então, temos aqui o item 3, processo número 4259/2017, interessada Marinês Lúcia Boff, assunto solicitação de abertura de processo seletivo para a área de Química do Departamento de Engenharia Sanitária, aprovado por ad referendo em 31/3/2017. Relator, conselheiro Geraldo Menegaso Varela. Então, pedindo desculpas aí pelo atraso, mas na verdade chegamos adiantado, depois retornamos e atrasamos um pouquinho. O que é adiantado? Eu peço desculpa, licença por lá o histórico, porque também estou aqui com um xerox do processo. Tem algumas coisas apagadas aqui, eu não consegui interpretar bem, então o processo que foi aprovado no Departamento de Engenharia Sanitária, por ad referendo, e também por ad referendo no novo centro. É isso? Certo? Vou para análise. O presente processo trata a solicitação de abertura de processo seletivo para o Departamento de Engenharia Sanitária na área de conhecimento química. A solicitação se faz necessária devido ao pedido de julgamento da professora substituta Suiane Angel Brunelli, que ministrava 15 horas aulas. As disciplinas Química Experimental, Saneamento aplicado a casos específicos, Tratamento de águas e de abastecimento, que eram lecionados pela professora Suiane, foram alocados para os professores Luciano André Deicos, esse outro nome que eu não sei, esse outro sobrenome aí, Eduardo Belos Rodrigues e Tiago Zebelli, respectivamente. O processo está solicitando a abertura de processo seletivo para as disciplinas Química Orgânica, 3 créditos, e Bioquímica Geral, 3 créditos. O departamento informa que possui um professor efetivo na área de conhecimento, porém já está com 16 horas aulas alocadas na PTI. O pedido justifica-se por estar previsto no artigo 3º, inciso 6º da Resolução 15/2016, CONCEP, conforme segue: necessidade decorrentes da falta de corpo docente efetivo em razão do não preenchimento do seu quadro de corpo docente efetivo. A titulação exigida para o processo seletivo em análise é graduação em Química ou Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental. Este relator chama a atenção quanto ao fato da titulação exigida ser apenas graduação. Reforço que o Departamento de Engenharia de Software foi advertido pela Comissão de Reconhecimento do Processo de Reconhecimento do Curso de Engenharia de Software por possuir professores com apenas graduação lecionando no curso, contrariando o artigo 66 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que expressa, artigo 66, abre aspas, artigo 66, a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Parágrafo único. O notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim poderá suprir a existência de título acadêmico. Fecha aspas.
No relatório da Comissão de Reconhecimento, foi observado que o curso de Engenharia de Software EAIS não atende ao quesito legal e normativo, por ter em seu quadro professores apenas com título de graduação. Desta forma, com a contratação de um professor com apenas graduação, o curso de Engenharia Sanitária EAIS irão contrariar a legislação pertinente. Cabe ao Departamento de Engenharia Sanitária EAIS examinar o item em questão. Porém, ressalta este relator que a possibilidade de candidato com apenas graduação realizar o processo seletivo não significa que será contratado, pois a contratação dependerá do resultado do processo seletivo, o qual poderá ter professores com nível de pós-graduação aprovados. Voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do ato de referendo do Conselhado que aprovou a abertura do processo seletivo para o Departamento de Engenharia Sanitária para a área de conhecimento química. Obrigado, senhor relator. Abrimos para manifestações. Vamos lá. Senhor Marinês. Marinês. Professora Priscila. Marinês. Priscila. Posso começar da esquerda para a direita? Priscila, por favor. Mesmo sabendo disso, nós temos medo de não ter nenhum professor na área, correr o risco de ficar sem professor até o final do semestre, né? Então, por isso que, em conversa com as pessoas, inclusive com a NDE, nós decidimos abrir com a titulação de graduação. E só dos 5 inscritos, nós temos uma pós-doutora, 2 doutores e uma graduanda. E a prova já está feita num nível mais elevado para tentar estabelecer uma qualidade melhor no dossiê. Perfeito. Até para complementar a fala da Priscila, nós tivemos uma reunião dos diretores de ensino no início de março e eles também colocaram para nós que não seria mais possível abrir processo seletivo só com graduação. E a gente, os centros pequenos, brigamos muito, mas realmente eles não abriram mão. E o que a gente conseguiu foi então a especialização, especialização mesmo, não estricto sensu, né? Só a especialização seria o mínimo, graduação não mais. No caso aqui da Química, eu consegui ainda fazer com que a Proem aceitasse, porque a professora Suiane saiu em cima do metade do semestre. Então eu consegui com eles que aceitasse a graduação. Se eu não tivesse conseguido que eles aceitassem uma graduação, não teria por que o NDE decidir que vamos colocar a graduação. A Proem não ia aceitar, então teria que voltar e ia querer especialização. Então, eu justifiquei lá, eles aceitaram por essa única vez. Não teremos mais processo seletivo com graduação. Então, hoje estamos aqui, direção, alguns chefes, amanhã depois muda a direção, muda os chefes. Então, como é um conselho de centro, que isso seja repassado às reuniões de colegiado, que a gente pode tirar o cavalinho da chuva, nem que vai ficar sem aula. Nós não vamos mais poder aceitar graduado. E o Geraldo fez uma observação correta, eu estava junto na reunião, eu vi o xixi deles. Não tem como um graduado dar aula para um graduando, é o mesmo nível, né? Então eles não aceitam e eles falaram, não tem como fazer. E essa questão da titulação, então é isso, nós não vamos mais aceitar. Inclusive no CONCEP eu pedi vista do processo que foi para alterar a resolução, porque a Proem, na reunião, ela combinou com nós especialização. Quando chegou no processo no CONCEP, eles estavam pedindo mestrado. E daí nós começamos a olhar um que outro que nós lembrávamos que nós tínhamos combinado especialização, e eu fui lá e pedi visto do processo. E o CAV deu parecer favorável. Então o CAV foi no relator e eles falaram, até o Birajara veio e explicou ele para mim, ele falou, não, mas lá no CAV nós não temos problema. Eu falei, mas no CIAV nós temos. E aí então eu pedi vista do processo, estou com o relato lá para fazer, eu vou pedir especialização, porque foi isso que a gente combinou. Tá? Então, com relação à titulação, é isso. Eu só queria perguntar se consta aí a ata de aprovação desse processo no Departamento de Sanitária. Não, foi a de referendo. Pois é, mas daí... Já teve, já passou? Dia 31 de março. Dia 31 de março foi a já foi aprovado? Então podemos anexar, se quiser, mas não está. Mas daí o AD referente tem que ser aprovado, como está sendo aprovado aqui, né? O AD referente tem que ser aprovado numa próxima reunião. Então vai ser no dia 30 de abril, isso, professora? Não, vai ser na quinta-feira que vem. Não é 30 de abril? Quinta-feira que vem, não, já é maio. Mas na pergunta de antes, vocês dizem que era na 30 de abril. A data, Marinês, é na
próxima quinta-feira nós tivemos 2 reuniões extraordinárias no mês de abril que não caberia colocar esse assunto em pauta. Inclusive você e o Carlos participaram de uma delas, não sei se você... Sim. Então, a próxima vai ser... Na quinta-feira que vem, dia 5, é isso? 5 de maio. Fantástico, tem que solicitar essa... Só uma colocação, está justificando lá a sua justificativa. Nós também usamos a mesma coisa ali junto com a comissão, dizendo que nós, o NDS, reunimos e achamos por melhor ter o aluno, ter um graduado dando aula do que deixar sem, e eles ainda criticaram, a gente foi taxativo dizendo não pode. Agora, quanto a legislação diz, curso de especialização, né? E aí também entra, no meu entendimento, o estrito senso, não somente lato senso. Não somente estrito senso, mas entra também lato senso. É o que eles orientaram assim, primeiro tu abre com mestrado, aí não apareceu ninguém, daí o mínimo, rasos, especialização. Não tem como a gente pedir de novo graduação, especialização até... Birajara é diretor de ensino do... Não, ele é... Eu acho que ele é chefe de departamento de algum setor lá, de alguns cursos. Não é diretor de ensino. Entendi. Talvez no relato possa constar que a universidade eventualmente pode ser um quadrado maior do que o CAV. Pois é. Não, mas ele foi bem veio falar, não, nós não temos por isso, né? Mas se é o teu caso, então eu acho que tem que ir mesmo justificar. Quinta-feira que vem é dia 4. 4 de maio. Daí, então, já que foi levantada essa questão dos ad referendo, só lembrando, né, que o ad referendo ele dá essa continuidade, essa possibilidade de continuidade de tramitação do processo, só que ele depende, então, da apresentação sempre da ata. No caso, agora vai ser submetida à reunião do pleno de sanitária, e assim todos os outros departamentos devem proceder também. Perfeito. Posso fazer? Por favor. É que eu acho que assim, só por questão de tramitação de processo, eu acho que esses processos, antes de virem para o Conselho de Centro, eles não deveriam ser aprovados nas reuniões, depois que ele já passou por ad referendo do chefe de departamento e do diretor-geral. Então, ele, já que é tudo ad referendo mesmo, ele deveria de passar o ad referendo primeiro do colegiado e depois do Conselho de Centro. Não seria uma lógica mais... Eu acho que essa lógica, talvez tenhamos hoje aqui um problema de formato, né? Onde para o ad referendum do Conselho de Centro ser homologado, deveria haver a homologação. Digamos que o colegiado do departamento não aprovasse esse processo. Não cabe nem recurso porque o Conselho de Centro já aprovou. Né? E é uma decisão de departamento. Sim. Eu concordo. A gente tem aqui um problema de formato, né? Onde o ad referendum digamos assim, da instância anterior já deveria estar homologado nesse momento, né? A questão, a gente teve um susto aí, né, com a saída repentina da professora Suiane, né? E sendo uma questão administrativa iminente, mas enfim, uma coisa, outra coisa, né? Porque assim, diversas vezes a gente já aprovou aqui processos de ad referendos às vezes de comissão de pesquisa, de alguma coisa, e na verdade eu acho que então eu acho que até deve constar em ata então, né, que os chefes, os presidentes das comissões, eles estejam sempre muito atentos, de modo que esses referendos dados por eles, né, para essas questões, eles sejam homologados antes de vir para o Conselho de Centro, para a gente não ter, apesar de reconhecer a necessidade, né, a gente não ter um problema aqui eventualmente de formato, né, digamos assim, do trâmite, né, do rito. De repente, se eventualmente chegar, daí acho que fica de repente a dica de o relator mesmo, porque às vezes pode chegar, às vezes passa, né? Não tem obrigação de analisar o processo antes. Cabe, acho que ao relator diligenciar e mandar de volta para essa instância que deveria de aprovar. O caso desse aqui específico da sanitária é que teve a reunião ordinária, ela acabou tendo que ser adiada, né, professor? Acho que foi isso. Então, na verdade, já teria tempo hábil de estar acompanhando o ad referendo ali. Ou melhor, a ata e a aprovação no colegiado pleno, mas teve uns percalços, a reunião teve que ser adiada, enfim. Então, foi um caso específico de que o processo já havia sido enviado. Perfeito. Procedemos à votação? Aqueles que concordam com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Temos a aprovação por unanimidade. Unânime?
É isso, né? Perfeito. Item 4 da ordem do dia, né? Que inicialmente ficou prejudicado por ausência do relator, mas agora ele aqui se encontra. Processo 3641/2016. Interessada Priscila Natasha Quinas, assunto homologação do relatório final de projeto de extensão, relator conselheiro Geraldo Menegas Varela. Então, também já em função do atraso do relator, eu peço permissão para pular o histórico. Agora se deixa, né? Agora tá bom. Então, análise. Projeto de extensão Greenhouse, Laboratório de Estudos Ambientais, foi iniciado em 28 de 3 de 2016 e finalizado em 9 de 12 de 2016. Foram realizadas diversas atividades durante o período de vigência, quais são aproveitamento de água da chuva, aproveitamento de resíduos sólidos, cinemateca, coleta de óleo de cozinha, cozinha sustentável, horta comunitária e vermicompostagem. Foram realizadas atividades de oficina e práticas com foco nos alunos da rede pública de ensino. O projeto foi executado conforme edital a qualquer tempo e foi sediado na Casa Greenhouse, pertencente ao DESC CEASO. Conforme o relator, na comissão de extensão, o projeto é importante para preparar pessoas na área ambiental e para auxiliar na conscientização da comunidade. Os objetivos do projeto foram buscar base teórica, prática para o desenvolvimento de atividades, viabilizar o acesso frequente da comunidade à universidade, divulgar a marca DESC no Alto Vale do Itajaí, buscar projetos ambientalmente adequados que possam ser replicados na comunidade em seus domicílios, afilar projetos de engenharia de forma mais sustentável e aprimorar a visão sustentável da comunidade universitária. Foram juntadas ao relatório final diversos documentos que comprovam o cumprimento das atividades previstas no projeto. Voto do relator. Diante do exposto, sob parecer favorável, aprovação do relatório final do programa de extensão Greenhouse, Laboratório de Estudos Ambientais. Muito obrigado, senhor relator. Abrimos para manifestações. Professora Priscila. Só gostaria de fazer uma complementação que o projeto ele teve 2 artigos aprovados em 2 congressos internacionais, um na Colômbia e um na Venezuela. Muito bem. Parabéns. É um projeto excelente. Não havendo mais manifestações, abrimos para votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Encerrando a ordem do dia, passamos às comunicações pessoais a inscritos. Conselheiro Geraldo. Temos mais inscritos? Eu me inscrevo também. Pois não, conselheiro Geraldo, manifeste-se. Voltando aqui à tribuna, do lado esquerdo, que trocou o lado, né? Só para lá e agora. Estava aqui. Então eu quero aqui expressar aqui o sentimento do Departamento de Engenharia de Software quanto à visita que tivemos aqui ontem, segunda-feira, segunda-feira, para o reconhecimento do curso de Engenharia de Software. Vocês estão me devendo aquele dinheirinho? Nós estávamos, eu também tenho parte aí que não fazer. Bota nada. Então nós estávamos ansiosos a respeito do conceito que iria ser atribuído nos cursos devido a alguns entraves por aí, as infraestruturas dos laboratórios, a falta de professores doutores do departamento devido ao afastamento daqueles que estão se qualificando. E nós tivemos a grata surpresa de receber o conceito 4,03, conceito muito bom, né, que só fica abaixo do excelente aí com 5. Então isso aí eu quero justificar, e já mandei um e-mail para todos, dizendo que esse conceito é graças ao esforço de todos, das direções, da secretaria, e aí quem fala da secretaria não somente a secretária acadêmica, que estou bastante lá, e dos técnicos que lá estão, do NTI, não somente o David, mas os demais bolsistas que estão por ali, da comunidade acadêmica, dos alunos do curso de Engenharia de Software e principalmente, que eu diria, não quis colocar no meio, principalmente os professores do departamento, que sempre vestiram a camisa, sempre investiram no curso e sempre levaram o curso com responsabilidade daquele profissional que quer sempre buscar a qualidade do ensino que é o DESC tanto prega. Então, gostaria de parabenizar, eu falei lá, estamos todos de parabéns, realmente estamos ao centro, é o DESC principal,
por esse reconhecimento de 4,03, e aí todos os cursos aqui do CEAB estão acima desse conceito, né? 403 também lá na engenharia, 4,0 quanto aqui, 4 quanto lá em 4.9 lá, mas passou de 4 lá o contábil, né? Passou. Então, todos os cursos aqui estão de parabéns e isso demonstra a responsabilidade dos professores, da direção e todos que trabalham aqui. A segunda fala que eu quero só comunicar que nós estamos tendo eleição aqui para chefe do departamento hoje, por isso tem que votar os 2 lá, né? Porque está vencendo o meu prazo 2 anos, dia 7 de maio, e aí nós abrimos a eleição para cumprir lá o estatuto da UDESC, que tem 2 anos para o chefe do departamento sem possibilidade de reeleição. Então eu quero me despedir desse conselho por enquanto, quem sabe eu voltarei aqui um dia, né? Mas deixe vaga um pouco, deixe descansar um pouquinho, né? Deixe lá quietinho. E agradecer aqui a conversa que a gente teve aqui de forma saudável e justa. Né? Então, obrigado. Parabéns, fechou com 4. Mas pode dizer de 4. Pois então, depois de tanta coisa boa que foi falada, é a minha hora de jogar salmoura no negócio. Falar de coisas ruins. Vejam só, eu acho que nós devemos expor a situação frente ao CONSEAV, já que ele é um órgão deliberativo aqui do centro maior. Esse diretor que vos fala, ele está com a função de, no dia de hoje, a menos que o engenheiro pare a montagem dos pré-moldados, solicitar à reitoria ao jurídico que cancele o contrato com a empreiteira. E aí vocês vão me perguntar, mas como assim? A gente está esperando esse negócio há 8 anos e agora está quase lá? Deixa eu começar do começo para que vocês entendam o contexto. Nós temos um fiscal de obra, Paulo Furtado, que tem acompanhado a obra desde o início. E a forma de comunicação dele com o responsável pela obra sempre foi via ofício, né? Basicamente, o Furtado comunica-se oficialmente com o engenheiro quando ele percebe um fator que possa comprometer a qualidade da obra. Esse é o papel dele, fiscalizar, né? e notificar. Ocorre que nessa crise que houve ali, onde a Ramsés rompeu com o seu fornecedor inicial dos pré-moldados, né, e que eles têm um novo fornecedor, eles receberam um pilar, né, central desse bloco aqui com defeito. E eles realizaram ali uma operação de ajuste que, segundo o Furtado, não há a mínima condição de segurança. Aquilo vai comprometer a estrutura, né? Muito provavelmente, depois do prédio pronto, um tempo depois, a gente vai ver o piso cedendo, rachaduras, etc, etc. O Furtado fez o que sempre fez, elaborou um ofício, levou ao engenheiro para notificá-lo da decisão. Olha, o fiscal da obra, né, não aceitará essa intervenção porque acredita que põe em risco nem estética, mas a estrutura do prédio. O engenheiro, por ordem do senhor Ricardo, dono da Ramsés, está instruído a não receber qualquer coisa do fiscal da obra. Ou seja, quando o fiscal da obra comparece comunicando uma irregularidade, ele está, digamos assim, orientado a não receber, não assinar, não passar um recebido. O Paulo tentou uma vez, tentou uma segunda vez, né? E aí nós conversamos na segunda-feira que vamos fazer. Então foi feita a sugestão, né? E o Paulo acatou, ele elaborou um terceiro ofício e o teor do ofício é o seguinte: que a montagem do pré-moldado ela seja suspensa até que essa questão importantíssima seja decidida, né? Seja com o apoio da Secretaria de Obras, da Reitoria, não importa, mas alguém teria que se manifestar e resolver a questão. Pois bem, eles não acataram a decisão, né? Esse ofício o engenheiro recusou-se a assinar. O Paulo levou 2 testemunhas que assinam o ofício, né, dizendo: olha, o engenheiro foi cientificado de que a demanda do CEAV é paralisar temporariamente
a montagem até que essa questão seja decidida. E eis que eles continuam montando, né? O Furtado questionou, mas escuta, você está ciente de que a nossa demanda é que vocês parem a montagem. A resposta do engenheiro, a orientação do Ricardo é que a gente continue montando. Então, qual a estratégia? Depois da reunião do CONSEAV, nós vamos até o canteiro de obras e a minha fala vai ser a seguinte: senhor engenheiro, a menos que o senhor paralise a montagem neste momento, eu estarei indo a Florianópolis amanhã conversar com o jurídico e vou solicitar a quebra do contrato pela universidade. Entenderam? E aí fica uma questão difícil, por quê? Porque se nós deixamos a coisa correr, daqui a pouco temos um prédio novo e temos... Todo mundo conhece a situação do Eliseu. Olha o que aconteceu com o Eliseu. Queremos isso para nós? Não podemos nos arriscar. E outro item, não foi o único item a que o Furtado levantou como problema técnico, que é o seguinte: as lajes, elas são fornecidas em peças talvez de 1,5 m, 2 m de largura pelo comprimento do piso. Cada laje, ela tem nas extremidades uma cava que vai longitudinalmente, tá certo? Então as duas peças são unidas e aqui no meio vai concreto. Esse concreto, a função dele é manter as duas peças no lugar, juntas, fixas, sem deslocamento. O novo fornecedor reduziu isso aqui para isso aqui. E o Furtado disse, olha, esse tantinho de concreto, na minha opinião técnica, ele vai partir, vai ter transferência de carga para a parede, né? Então, o primeiro sintoma, a gente vai ver o piso em desnível, com rachadura, e essa a transferência dessa carga vai para as paredes, daqui a pouco racha a parede, etc, etc. E nós temos mais ou menos o que? 1/4 de laje, né, a ser montado dessa forma. Então ele questionou esses dois itens, né? Então assim, fora toda essa questão, né, o fiscal de obra, ele tem a autoridade garantida pelo contrato, não é isso, Paulo Lima? E eles têm obrigação contratual de reconhecer a autoridade do fiscal de obra. Se nós deixarmos eles montarem de qualquer jeito esse troço aí, e daqui a pouco a reitoria, né, e o assunto já chegou lá na CEPO, né, resolverem quebrar o contrato, né, além do trabalho de ter que chamar o segundo colocado, ainda teremos que desmontar 1/4 do bloco de lá, da direita, para recomeçar o processo. Então eu vejo que é uma situação que eu gostaria de deixar vocês a par. É um negócio que dói no coração, mas eles fizeram uma baita de uma gambiarra. Uma baita de uma gambiarra, sabe? Eles quebraram fora o que eles chamam de console. A coluna, ela vem com uma orelha de sustentação para a viga. Essa orelha, né, que eles chamam de console, ela é ancorada dentro da coluna com um vergalhão em forma de L. Ou seja, estou repassando a explicação do Furtado. Quando essa viga, né, faz peso aqui em cima desse console, ele não desloca porque ele está muito bem ancorado na coluna. Eu e o Paulo estávamos lá visitando a obra justamente quando eles estavam fazendo esse remendo. Como veio fora de posição, eles quebraram fora esses dois consoles, furaram a coluna de um lado até o outro, atravessaram e cruzaram uns ferrinhos assim, e cimentaram uma outra peça, né? E o Paulo é categórico: quando houver carga em cima desse console, pelo fato dele não ter a ancoragem, ele vai começar a se deslocar para frente. Ele se deslocando, que seja centímetros, ele vai alterar a posição da viga. A viga vai forçar a parede, e assim vai. E daqui a pouco nós vamos ter o prédio novo, e bem no centro da construção nós vamos ter um baita problema estrutural. Então essa é a questão que... É claro que boa parte dessa fala vai ser para botar uma pressão definitiva nesse engenheiro, né? Dizer assim, olha, comece a obedecer o fiscal de obras, caso contrário, nós vamos requisitar, vamos exigir da reitoria o cancelamento do contrato, né? Muito para botar uma pressão, mas vamos estar amanhã em Florianópolis já, e talvez até na sexta, para discutir uma solução para essa questão, né? Então,
é triste, né, dar essa notícia para vocês, mas eu quero que vocês estejam já cientes que se eventualmente a obra parar, né, existe realmente um motivo que diz respeito até a segurança de quem vai habitar aquele prédio depois, né? Então é isso, né? Esperamos que o empreiteiro, talvez sob ameaça de rompimento de contrato, ele comece a acatar as nossas determinações, porque assim, em tese é simples. Ele deveria simplesmente ligar para o fornecedor e dizer, me mande uma nova coluna, mas ele não quer essa despesa, ou não quer esse atraso de cronograma, então está posta a situação, tá certo? É o que se passa. Contratualmente a universidade ela tem à mão dispositivos legais e, enfim, formas de exigir o cumprimento, né? Então esse é o status atual, tá certo? Não considerem isso como um fim de picada, tá? Não é essa a intenção, que vocês saiam daqui achando que melou tudo, não é isso, mas que existe uma situação importante nesse momento que deve ser resolvida, porque o que nós queremos é um prédio de qualidade e não alguma coisa que com 3 meses de uso tenhamos que mandar metade dos acadêmicos novamente de volta para o Eliseu, né? E, enfim, o Paulo ele tem um currículo extenso, ele é competente, ele está zelando pela qualidade do empreendimento e pela nossa segurança. Então, acreditem que se conversamos já, que se ele visse possibilidade daquilo do procedimento deles dar certo, de ser seguro, ele consideraria, mas não é o caso. No caso de uma rescisão de contrato, a empresa pagaria alguma multa, alguma coisa? A gente teria que fazer uma nova licitação? Paulo, por favor. Quanto à multa, a gente teria que ver com o jurídico, né? Mas é permitido chamar o segundo colocado, né? Uhum. Só que daí ele, talvez também o segundo colocado deveria aceitar as condições, né? Deveria aceitar as mesmas condições do valor da licitado, né? Daí ele assumiria o restante da obra, né? Então a gente, pelo cronograma, né, físico e financeiro, né? Então ele teria que aceitar que o restante da obra é o valor X, né? Máximo com uma atualização, né? Então a gente teria que ver se ele aceitasse. Se ele não aceitar, chama o terceiro, e assim vai, né? E aí somam-se outros problemas. Precisaria uma nova licitação, né? Se algum dos outros colocados aceitar assumir a obra. E esse não é o abacaxi inteiro, porque essa é a questão, digamos assim, mais operacional daqui. Tem toda a questão burocrática do convênio, temos uma parcela de 2 milhões que finalmente, depois de uma batalha de 1 ano contra o CIMEC, conseguimos alimentar o sistema com todos os dados que o órgão lá do governo precisa para liberar a segunda parcela. Então tem também a questão do convênio, que aí a gente não sabe exatamente... Tudo isso a gente vai ter que montar do sistema. Isso, o que a gente faz é rápido, agora o que a gente espera da execução lá em Brasília sempre acaba demorando dentro do sistema. Né? Lá que é moroso. Aí está indo um atraso. No caso dessa, eu acho que é o melhor procedimento que vocês fazem, né? Porque até devem nos elogios ao Paulo, porque a gente vê normalmente nos órgãos públicos quando a fiscalização é terceirizada, não é o próprio funcionário da UDESC, no caso nosso é o funcionário da UDESC, mas quando é terceirizada, está muito comum no sentido de não fechar os olhos para aquilo que está sendo feito. Então, o que o Paulo está fazendo é ótimo para nós todos. Né? E, nesse sentido, não sei se vocês vão passar essa notificação que vocês estão tentando entregar para os clientes para o SEDEX e a AER, porque isso que vai contar a partir desse momento, ou da testemunha, só que testemunha é uma coisa que pode ser chamada ou não. E o SEDEX com a AER, a partir daquele momento, é que vai ser considerado que eles fizeram mais ou menos, por isso que eles estão apressando em fazer. Elas foram enviadas também via e-mail. Eu pensei no oficial de justiça também, porque não precisa... Sabe, a pergunta que eu fiz para a Juliana, o que eu devo fazer? Eu devo ir até a delegacia, trazer a polícia e expulsar o engenheiro do canteiro de obras? Se tu disseres que é a solução, eu faço isso hoje. Mas não é por aí. Não, matar também não dá. É porque é irritante, porque justamente é o que essa bola a gente já sabe, já estava quicando. Eles querem montar para poder receber.
Então, eles estão nem aí para nossa reclamação, eles querem receber. Agora, eu sou o cara que aperta o botão, né? E sabe, eu não vou autorizar nenhum repasse. Ele vai ali, ele pega, ó, desculpa, não, sabe que a gente se ele não concorda, ele pega e sai. Mas às vezes não é bem assim. Pois então, eu posso me negar a apertar o botão de autorização do repasse? Posso, né? Pode ter essa experiência. Não, provavelmente Então, a gente não vai nem medir, né? Provavelmente ele não vai nem medir. Não vai medir, ele também não vai regularizar um pagamento para ele. Mas a questão da medição seria importante fazer a medição e já colocar que tais itens estão sendo feitos fora do padrão. Porque senão vai contar a medição, se for usado oficialmente, quando vai ser a medição? Quando for o processo jurídico, vai lá, faz a medição do que tem até agora e aí já está feito. E aí eles podem, inclusive, alegar que querem ressarcimento do valor que eles gastaram ali, que estava irregular e não foi avisado. Sempre... Não, é muito. Pois então, quis compartilhar isso com vocês, né? Visto que vocês são tão interessados quanto eu, que isso vá adiante. Então, vamos aguardar, né? Vamos ver como é que a Projur vai proceder, vamos ver como é que o engenheiro vai reagir aí ao nosso emparedamento. Eu espero que ele de imediato ligue para o Ricardo, entendeu? E passe para o Ricardo que o bicho vai pegar para o lado deles, se eles não começarem a nos respeitar da forma devida. Mas enfim, nos próximos dias a Projur, a reitoria vai ter que se manifestar e tomar uma posição, né? Nem que em última instância, né, vamos trabalhar o máximo para isso, né, seja o cancelamento do contrato, né, a ruptura, e aí vamos, enfim, vida que segue. Não queria deixar vocês com essa notícia ruim assim, né, mas... Deixado geral de falar por último. Certo, pessoal? Certo, obrigada.